um não ser. Ele é uma aparência porque ele é em si mesmo um não ser. Mas isso não significa que seja ruim, que seja ilusório. Por quê? Porque todo fenômeno é uma totalidade do aparecer. Ou seja, para Hegel, não há aquela distinção que o Kant faz entre fenômeno e noúmeno. Porque o que aparece é aquilo que é em toda a sua totalidade. Hegel sabe que o fenômeno ele é o ser para a nossa sensibilidade, que em si mesmo é um não ser, mas ele é ser para nós mesmos. Trocando em miúdos, para Hegel, o fenômeno ele não é simplesmente uma aparência. O fenômeno é o que as coisas realmente são na sua aparência. De novo, Hegel vai dizer que o fenômeno não é uma aparência no sentido de ilusão, no sentido de que o que aparece me engana. Ela é uma aparência, porque, claro, carece de ser. Mas essa aparência carente de ser engana. Por quê? Porque essa aparência carente de ser é o que a coisa é em sua total presença de ser. Ou seja, o que aparece é o que está oculto. Por quê? Porque para Hegel não há esse lado oculto do fenômeno. E aí o Hegel, então, cria a sua fenomenologia do espírito, né? Você tem aí, ó, o grande texto do Hegel, Fenomenologia do Espírito. Que é o quê? Que é esse estudo dos fenômenos. Então, olha só que interessante. É o estudo dos fenômenos que são aparência do ponto de vista de carência de ser. Mas eles não são ilusórios, porque eles são totalidade de ser. Bom, e como que a razão... Olha que interessante. E aí o Hegel vai dizer que, ao contrário de Kant, que a fenomenologia, ou seja, esse estudo dos fenômenos, é algo para a razão e não só para a sensibilidade. Diferente do Kant, que coloca os fenômenos apenas para a sensibilidade. O Hegel vai dizer que a fenomenologia ela é sim um estudo racional. Por quê? Porque os fenômenos eles não são indeterminados. Os fenômenos são totalidades. Ou seja, o que é então o logos, a logia dos fenômenos? É uma reflexão. Então, aqui aparece a primeira construção, vamos dizer assim, da fenomenologia enquanto tal. Ou seja, aqui você tem um logos
reflexo. Ou seja, você tem um logos subjetivo. Então, fenomenologia, para Hegel, e aí eu vou dar um passo para frente aqui. Então, fenômeno para Hegel, só para a gente não perder o ponto aqui. Fenômeno para Hegel é uma aparência que, ao mesmo tempo, é carente de ser, mas também é uma totalidade de ser. Acho que tem perguntinha no chat, né? Ah, tá. É só os grupos aqui. Ok. Então, olha só. Para Hegel, o fenômeno é uma aparência que ela é carente de ser, porque ela é uma aparência, mas essa aparência não nos ilude, porque ela é o que é. E o que estuda, o que reflete sobre essas aparências, é uma reflexão sobre si mesmo. Ou seja, continua lendo para nós, por favor, Hudson, o que é a fenomenologia do espírito. O que esta fenomenologia do espírito apresenta é o vir a ser da ciência em geral ou do saber. O saber, como é inicialmente, ou o espírito imediato, é algo carente de espírito, a consciência sensível. Fenomenologia, É, fenomenologia, só um pode falar. pouquinho. Só um pouquinho. Deixa eu te explicar primeiro isso aqui. Então, olha só. O que é a fenomenologia? É o estudo da consciência. Tá? A fenomenologia do espírito para Hegel, a fenomenologia do espírito para Hegel é o estudo da consciência sensível. Então, a fenomenologia nasceu, a fenomenologia hegeliana nasceu como um estudo da consciência, ou seja, é um logos reflexivo, é uma razão que reflete sobre o modo como os fenômenos aparecem para a consciência. Isso é importante, porque essa definição de fenomenologia vai marcar a fenomenologia de Husserl. Tá? Então, a fenomenologia, chamada fenomenologia do espírito de Hegel, ela então faz o quê? Ela é um estudo não só dos fenômenos quaisquer, mas é um estudo do aparecer dos fenômenos para a consciência. Então, ou seja, aqui há uma coisa importante que é a ligação entre fenômeno e consciência. Então, fenomenologia passa a ser a consciência do aparecer dos fenômenos. Claro, isso para Hegel. Mas nós estamos vendo que nós estamos assim aprofundando historicamente como que a fenomenologia está passando pela filosofia. Essa fenomenologia aqui, ela hoje ainda é um tipo de fenomenologia, tá?
A fenomenologia do espírito hegeliana, lembra que eu falei para vocês que existem pelo menos 3 grandes fenomenologias na filosofia. Essa é a primeira, a fenomenologia do espírito, de Hegel. Então, quando nós falamos de fenomenologia, na filosofia, nós temos que diferenciar qual fenomenologia nós estamos falando. A fenomenologia do espírito, de Hegel, é a fenomenologia que estuda os fenômenos, o aparecer dos fenômenos para a consciência. Ok? Continua, o Hudson, por favor. Fenomenologia passaria a ser um método de abordagem descritiva, em contraposição às hipotéticas teorias e às analíticas. Isso. Então, ou seja, então, a partir de então, a fenomenologia é vista como um método. E um método que? Descritivo. As 3 fenomenologias que existem, pelo menos, elas têm essa característica de ser descritiva. Atenção. Então, a fenomenologia, ela não é uma análise. O que é análise? O que é análise? Quinto semestre, estão vivo? O que é análise? Você pega uma coisa e, tipo, abre ela para explicar, explicando cada uma das partes. Perfeito, Bruno. Análise é isso, né? Você fazer divisões, secções, e aí você perceber as conexões que há uma coisa entre outra. Isso é uma análise, né? E o que é uma descrição? É como que você, olhando para um objeto, para uma coisa, você escreve o que você identifica daquilo, né? Exatamente. Percebe que é diferente? Uma coisa é você pegar um objeto e, por exemplo, imagina você tem lá teu celular. Aí começou a dar problema. O que você faz? Você vai lá, pega uma chavinha de fenda e começa a abrir ele e começa a querer entender ele. Outra coisa é você pegar o teu celular, colocar na tua mão e ver como que ele está funcionando. Então, a análise, você interfere no objeto. Na descrição, você não interfere no objeto. Você deixa ele se manifestar. Isso é uma ação fenomenológica. Então, a fenomenologia ela é descritiva, ou seja, ela deixa os fenômenos aparecerem. Ela não desmonta o fenômeno. Ela não quebra o fenômeno. Mas ela deixa o fenômeno aparecer. Diferente do método analítico, por exemplo, da linguagem. Os analíticos, por exemplo, que pegam a linguagem e transformam ela num mecanismo matemático e começa a deduzir as regras de funcionamento. Isso é uma análise de linguagem. Pega a linguagem, transforma ela em código matemático, quebra as estruturas dela e vai observando aonde estão os princípios dedutivos que sustentam aquela linguagem. Isso é uma analítica. Agora, a fenomenologia não interfere no objeto, ela não quebra o fenômeno, ela observa o fenômeno, ela percebe o fenômeno. E isso é uma característica de toda e qualquer fenomenologia. Aqui,
essa questão aqui é uma característica de toda e qualquer fenomenologia. Embora essa seja uma característica de Hegel, aqui, que nós definimos aqui, essa característica é de toda e qualquer fenomenologia. A fenomenologia, quando a gente fala de fenomenologia, nós estamos falando de um método descritivo. Nós estamos falando de um método que não interfere no aparecer das coisas. Nós nos colocamos numa posição de percepção dos objetos, dos fenômenos, no caso. Ô, professor, Pode falar. só